Quando Deus prometeu a terra, né? Ele falou que essa terra era boa, que essa terra era farta, que essa terra manava leite e mel. Ele falou todas essas coisas. E aí, eu vou te dizer aqui o tópico, né, do capítulo 13 da minha Bíblia aqui de Números, fala assim: a missão de reconhecimento de Canaã. Primeiro, qual que é a missão? Reconhecer a terra. Reconhecer que a promessa que Deus fez, ela é exatamente como ele falou. Ou seja, se Deus falou que a terra manava leite e mel, então agora Deus está enviando eles para reconhecer isso. Olha só. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Então ele vai e envia um líder de cada tribo, por isso os 12 espias, né? E aí no versículo 16, ele diz assim: são esses os nomes dos homens, depois que ele citou, né, os nomes, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Então, número 1, qual que era a missão? Reconhecer o território. Reconhecer. Qual é a promessa? Qual é a terra? Fazer reconhecimento. O que é isso? Isso daqui combina com o que Deus falou pra mim? Isso daqui tem a ver com o que Deus falou pra mim? Deus falou pra mim a respeito de um casamento, né, saudável, de coisas boas. Deus falou pra mim sobre um homem que me honraria. Aí, de repente, você tá lá espiando uma terra que não tem muito a ver, né, com manar leite e mel, mas parece que a terra tá meio bagunçada. Ou seja, quando Deus te promete algo, preste atenção nisso daqui. Pode ser que apareça na sua frente muita coisa que não é a terra prometida, tá? Pode acontecer que coisas, agora vou usar uma palavra, que negócios sejam oferecidos para você e não são aquilo que Deus prometeu. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que o inimigo, a outra ali é desse jeito, né? Pode ser que o inimigo ele nunca vai ficar feliz de você ir para o lugar certo, né? Mas a palavra fala que quem é filho é guiado pelo Espírito Santo. Então assim, quando Deus fala assim, eu tenho uma casa para você, aí de repente aparece um negócio, um primeiro negócio ali, e aí você fala, nossa, o irmão da igreja veio vender, tá vendendo uma casa, e Deus falou para mim da casa, então eu vou comprar do irmão da igreja. Não, isso é muito de Deus, é isso, pronto, é o que Deus tem para mim. Mas pode ser, querido, que a casa que você vai comprar não é a do irmão da igreja. Então o que eu quero dizer pra você? Deus mandou 12 príncipes de Israel irem espiar a terra para fazer um reconhecimento. Reconhecer. Eles conheciam porque Deus tinha dado as instruções, mas agora eles precisavam reconhecer essas instruções que Deus deu naquela terra. Não é essa terra aqui mesmo, e a gente reconhece que é isso daqui. E é do jeito que Deus falou, entendeu? Então fique atento a negócios, tá? Deus não falando essa palavra aqui, negócio. Cuidado com o negócio, que às vezes a sua mente vai falar isso aqui. Não, é Deus por aí. Não, espere em oração o Espírito Santo te falar, é ou não é. Isso daí já vai tirar você, né, de muita coisa errada, amém? Então, olha só, a primeira missão, reconhecer o território, saber, não, é realmente isso aqui que Deus quer. E pessoal, isso aqui é sério. Eu vou falar pra vocês, eu nunca, isso aqui eu posso falar nunca, eu nunca comprei um carro sem Deus me falar qual carro era pra eu comprar. E eu nunca tive problema com carro. Não tive problema com carro. Aquilo que a gente precisou mexer em carro, consertar, era coisas de mecânica, que era assim, o normal de quem tem um carro, as despesas normal, que tem que fazer revisão de tempo, isso, aquilo, outro. Mas eu sempre fui muito abençoada em todos os carros que eu tive, porque às vezes eu olhava pra um e falava, nossa, esse aqui é o mais barato. Esse aqui é um grande negócio. E Deus ia lá e falava assim, não compre. E a gente, mas meu Deus, como assim, esse daqui, o preço e tal. E aí apareceu outro negócio, que a pessoa fala assim, não, eu vou te dar o documento, eu vou te dar os pneus novos, eu vou te dar não sei o que, e acabar que um carro mais novo, que era mais caro, fica mais barato do que o outro se eu tivesse entrado. Então a prosperidade, querida, ela não tá só naquilo que você consegue olhar e ver os números, isso é mais barato, isso é mais... Não, a prosperidade de Deus, ela vem de muitas formas. Eu lembro uma vez um professor comentar que ele entrou pra comprar uma blusa, e ele tinha o dinheiro pra comprar essa blusa, né, e o Espírito Santo falar pra ele, não compre agora. E ele ficar sem entender, nossa, mas eu tenho dinheiro pra comprar isso aqui. E aí, na outra semana, ele passar no mesmo lugar e aquela roupa lá que ele queria, de marca e tudo, tá pela metade do preço. E ele olhar e o Espírito Santo falar assim, agora compre. E eu lembro desse professor que falava sobre prosperidade dele e ensinando, falou assim, olha, ter desconto também é ser próspero. Economizar também é prosperidade. E às vezes a gente não pensa nessas coisas. Eu me lembro uma vez que eu entrei dentro das lojas lá pra olhar a roupa porque eu ia dar aula. E o Espírito Santo falar pra mim, não compre, você não vai conseguir pagar isso. E eu pensar assim, gente, mas por que eu não vou conseguir pagar? Eu não consegui me imaginar assim, que vai acontecer alguma coisa, uma catástrofe, que eu não vou conseguir pagar isso e aquilo. E, gente, depois a coisa revirou e realmente eu não consegui pagar e eu fiquei devendo. E eu fiquei devendo por quê? Porque eu fui desobediente, porque eu não ouvi a instrução do Espírito Santo. Olha, se prepare para nessas lives, houve muitas histórias.
Porque não tem como. Deus, ele sempre me fala assim, olha, conte as coisas, fale como é que é essa vida com Deus. E então, hoje, se eu entrar num lugar, eu já fico assim, ó, e aí, eu compro ou não posso ou não posso, Senhor? Por quê? Porque muitas vezes, querido, o Espírito Santo, ele tá ali falando e a gente precisa perceber nesses mínimos detalhes. Você tem uma vida com Deus. Uma vida com Deus não é só eu ouvir o Espírito Santo, ficar horas dentro do quarto preparando uma pregação, não. É o meu dia a dia. Uma vida com Deus é eu, por exemplo, quando tava grávida e tá no quarto, me deu vontade de comer empadinha, porque grávida tem vontade de comer um monte de coisa, e eu ir no shopping e Deus falar assim, quando eu sentei pra comer empadinha, que eu olhei pra menina que tava vendendo a empadinha, o Espírito Santo me falar assim, ela tá triste por isso, isso e isso, vai até lá e ora com ela. E ou seja, no final das contas, né, não era só um desejo de uma empadinha, eu fui lá e conversei com a menina e falei com ela, e ela, nossa, tava precisando de uma resposta de Deus. Uma vida com Deus, ela pode ser leve, ela pode ser cheia de alegria. A vida quando você é guiado é muito boa. O X da questão dessa live aqui hoje, olha só. No versículo 26, diz assim, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles. Olha só, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Olha o relatório. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Tem um ponto de exclamação aqui na Bíblia. Olha só, aqui estão alguns frutos dela. O relatório começa maravilhoso. É a mesma coisa quando você vai lá e você olha para a sua casa, né, que você quer ter e fala assim, uau, essa terra aqui, essa casa realmente combina com o que Deus está falando para mim, dos detalhes, tudo. Se volta com aquele relatório inicial, até que a pessoa fale o preço. Aí vem o versículo 28. Mas, esse aqui é o problema, querido. Esse mas aqui no meio do relatório é que é o problema. E esse mas aqui era apenas de 10 príncipes de Israel, porque Josué e Caleb não tiveram esse mais no relatório deles. E o que Deus está chamando você hoje aqui é para você não ter no seu relatório de reconhecimento esse mais. Mas você ter um relatório, você reconhecer que a terra é boa sim, e crer que Deus te deu ela sim, e ponto final. E aí no versículo 28 eles dizem, mas o povo que vive lá é poderoso. Ou seja, dali eles já começaram a demonstrar o quê? Medo. Então olha só, você não pode espiar a terra, e enquanto você espia a terra, você ter medo. Você tem que ir espiar a terra com alegria. Você tem que salvar as casas que você gosta lá no Instagram já com alegria. E quando você olhar o preço da casa, não tem que te dar medo ou tristeza. Você tem que olhar e pensar assim, nossa, não tem problema, o milagre vai ser maior ainda. Você tem que ter na sua mente, né, um bom reconhecimento daquilo que Deus falou que vai te dar. Então a sua mente não tem que ter mais. Ah, Deus falou que eu vou ter uma empresa agora, eu vou ter um comércio, eu vou abrir aqui uma loja, eu não vou só ficar vendendo roupa em casa, não, agora eu vou ter a loja que eu sempre sonhei, agora eu vou ter uma franquia, agora o meu serviço aqui, o que eu ofereço vai crescer, eu vou expandir, eu vou ter uma filial. Você tem que ter na sua mente um relatório, querido, que condiz com o tamanho de Deus, um relatório que glorifica o Senhor, um relatório que é grandioso, como Deus é grandioso. Você não pode ter no seu relatório, são muitos custos para abrir uma loja. Mas tem um custo para abrir a microempresa. Mais. Querido, Deus não mandou você trazer um relatório das dificuldades. Deus falou para você trazer um relatório da terra prometida. Mana, leite e mel mesmo? É boa mesmo? É isso mesmo? Ponto final. Pare de trazer relatórios com as dificuldades. As dificuldades, os problemas, a sua mente pode ver, pode enxergar também, porque você não é cego, não tem problema. Não, você vai ver aquilo ali, mas você não pode fazer com que a sua mente transforme aquilo em algo gigantesco e um impedimento para você conseguir. Não. Você tem que ter a sua mente renovada a tal ponto que quando você olha para aquilo ali, quando você vê assim, mas tem isso daqui para resolver, chama apenas de detalhes, querido. Para de chamar de problema, para de chamar de dificuldade. Começa a olhar assim, isso aqui são só detalhes. Lembra quando o Kenneth Reagan, ele foi curado, ele falava assim, eu estou curado. Aí tinha gente que falava assim, mas e esse sintoma aí que eu tô vendo em você? Ele falou assim, são só sintomas, não é doença, eu estou curado. Então, uma palavra boa agora que o Espírito Santo me trouxe aqui é, troca essa palavra problemas por detalhes. São só detalhes que precisam ser acertados. São só detalhes que a gente vai passar por eles, já vai ser resolvido logo. Mas não fala assim, nossa, tem um problemão, e agora? Como é que faz isso? Não, são detalhes, são coisas que serão resolvidas. Amém? E aí, eles falam, o povo que vive lá é poderoso. Sabe qual seria uma maneira boa de pensar, ao invés de olhar, espiar a terra e falar assim, nossa, é muito bom isso aqui, mas o povo que vive aqui é muito poderoso, a gente não vai conseguir conquistar isso daqui não. Sabe que pensamento às vezes é esse? Aí eu vou fazer um concurso, mas tem gente aqui muito mais preparada do que eu, como é que eu não vou conseguir passar nesse concurso não? Olha só, tô trazendo para exemplos do dia a dia. Isso aqui é muito bom, mas a entrada para esse financiamento aqui eu consigo até pagar a parcela, mas a entrada...
Eu não dou conta, não. Isso aqui é muito grande. Olha só quantas coisas você pode estar pensando de relatórios errados. Ao invés deles pensarem isso, sabe o que eles poderiam ter pensado? Nossa, se esse povo aqui que mora nessa terra é poderoso, o que a gente vai ser quando estiver nessa terra? Fraco? Não, a gente vai ser poderoso também. Eles já deveriam pensar, na verdade, nós já somos poderosos. Olha só como você pode ter uma mente renovada e pensar diferente. Você pode olhar para... Hoje Deus estava falando comigo, Deus me deu um outro tema, falando sobre a matemática de Deus. De uns dias pra cá, de um tempo pra cá, eu lembro que eu fazia contas e tinha umas contas que eu achava muito difícil de resolver, assim, ó, de pagar. Quando eu tô falando de conta, não tô falando só da matemática, do número, não, mas assim, contas, né, como paga isso, como que compra aquilo, como que aumenta a renda, como que investe, como isso, aquilo. E eu olhava assim e falava assim, cara, com esse tanto aqui, com esse valor aqui, não tem como fazer isso. E aí, de repente, começou a vir uma chuva de ideias na minha mente, inclusive hoje eu tive outras. E, de repente, as contas que eram difíceis, nossa, como que faz pra dar uma entrada disso aqui? As contas que eram difíceis, começou a vir uma facilidade. Irmãos, eu declaro sobre a sua vida, isso que chegou sobre mim, chegando sobre a sua mente. E aí, continuando aqui com o relatório, que você então tá entendendo que você tem que ter um bom relatório daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tá te mostrando, né? Então, olha só, as cidades são fortificadas e muito grandes. Ao invés deles pensarem assim, que bom, a terra que Deus tá levando a gente é fortificada, é grande. Irmãos, eles pegaram aquilo que era bom e por causa da mentalidade deles, colocaram num relatório como ruim. Tá entendendo? Às vezes você vai pegar e vai olhar e falar assim, não, mas é muito imposto que tem que pagar disso daqui. Mas, irmão, se você tem o dinheiro para pagar o imposto, que interessa o imposto? Jesus não deu jeito no imposto. Não falou para Pedro, paga o meu e pague o seu. Ao invés de você ficar preocupado com tanto de coisa, é muita documentação, mas tem a documentação da casa. Irmão, quando Deus te promete uma casa, você tem que entender que a documentação tem que estar junto, porque Deus não vai te dar uma coisa ilegal. Se Deus falou com você sobre um carro, você entende que até para realizar uma promessa, outras coisas têm que vir, porque se a gasolina não vier junto, não adianta o carro. Se Deus falou com você sobre uma escola, eu tenho um sonho de colocar os meus meninos nessa escola. Quando eu passo por essa escola, meus olhos brilham, meu coração se alegra. Então, o uniforme tem que estar junto com aquilo ali. A lancheira tem que estar junto, o caderno tem que estar junto, a borracha tem que estar junto. Você tá entendendo? Então Deus está prometendo assim, olha, vai ver lá que mana, leite e mel, a cidade é fortificada, é grande, é bom, o negócio é bom mesmo. Por quê? Porque como que um Deus bom vai prometer coisa ruim? Não tem jeito, então já tem que vir num pacotão. E é por isso que ele tá aqui e nessas lives a gente trabalhando o quê? A sua mente. Essas lives são para você pensar diferente, querido. O propósito de quando Deus me falou para começar essas lives eles precisam mudar a mentalidade do povo, porque para eles não perderem o Kairos, para eles não deixarem passar batida essa oportunidade, a mente deles tem que acompanhar, a mente deles tem que estar junto. Às vezes você tá muito bom aí ó, no seu espírito, na oração, mas a sua mente tá cheia de bagunça. Você vai perder o tempo de Deus. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos fazendo essa live. Eu tô fazendo essa live com você porque Deus falou assim, é hora de agitar as coisas, é hora de mudar a mentalidade do povo, é hora de pegar junto. Eu falei, Senhor, tem tanta gente boa aí já ensinando, já fazendo isso aqui. Ele falou assim, mas eu preciso que você fale das coisas que você aprendeu. Eu falei, então vamos embora, nós temos que glorificar a Deus mesmo, nós temos que falar sobre isso, então você tem que ter um bom relatório. E aí, olha só, também vimos descendentes de Enaque, os amalequistas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. O povo começou a dar um relatório ruim. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se você é Josué e Caleb, você viu, cara, os frutos são bons mesmo. Esse negócio aqui é muito bom. E aí, de repente, começa outras pessoas colocando o empecilho, seja da sua família, seja quem for, meu irmão. Seja quem for. Não é tempo de ficar ouvindo relatório ruim. E então, Caleb fez o povo calar-se e disse, olha o que ele disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Meu irmão, verbo Araguari, meu Deus, que terra abençoada e boa, que povo, olha aqui, ó, já tem uma terra muito boa e abençoada aqui que entrou. Boa noite, verbo Araguari, amo vocês. Olha só o que Caleb fez, o povo tudo murmurando, trazendo dúvidas, trazendo questionamentos, levantando incredulidade, e aí Caleb fez o quê? Fez o povo calar-se perante Moisés e disse o contrário, disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que nós venceremos. É certo que nós venceremos. Irmão, pode ser que o restante da sua família não crê que você é a pessoa que realmente as coisas mudaram.
a vida financeira mudou, que você é o primeiro da família, que deu jeito. Pode ser que as pessoas no seu serviço não acreditem. Não, aqui todo mundo, aqui ninguém recebe promoção, não. Aqui a gente só trabalha como escravo e a coisa não muda, não. Pode ser que você seja pessoa igual... eu lembro quando eu mudei lá pra... Oi, Síria. Mudei a rua que eu tava lá em Sérgio, não era asfaltada. E assim, foram tantos anos prometendo que asfaltava e não asfaltava nada, que o povo virava pra mim e falava assim, não, isso é só promessa. Eu chegava lá e falava assim, hoje eu consegui conversar com a pessoa de tal. Falou que vai asfaltar. Não, isso aí não asfalta, não. E aí, sabe o que eu fazia? Eu falava assim, não, vai dar certo. Pegava meu cachorro, andava naquela rua esburacada e eu falava assim, obrigado, Senhor, porque eu moro num lugar asfaltado. Obrigado, porque os meus meninos vão poder andar de bicicleta e brincar nessa rua sem ficar caindo o tempo todo e trazendo esse tanto de terra pra dentro de casa. E eu olhava pra aquela rua, irmão, eu tenho vídeo da Jenny pulando, nem poça, buraco, panela, assim, ó, igual uma piscina de água enquanto a rua tinha buraco. E eles pulando assim, na chuva, pulando ali na água. Eu tenho esses vídeos. E eu tenho vídeo. E eu falava pros meus meninos assim, ó, nossa rua vai ser asfaltada. Nossa rua vai ser asfaltada. Já agradece a Deus porque nossa rua vai ser asfaltada. E eu tenho vídeo. Irmãos, as máquinas passavam na rua de baixo, mas não passavam na nossa. As máquinas passavam na rua de cima, mas não passavam na nossa. As máquinas passavam na do lado, parecia assim, ó, vamos ver se esse povo tem fé mesmo. E o povo ficava assim, tá vendo? Eu falei, não vai asfaltar. E eu falava assim, vai, essa rua vai ser asfaltada. Eu tenho vídeo. E eu vou ver se eu consigo enviar esse vídeo pra quem tá inscrito no canal. Não vou postar esse vídeo, mas pra quem tiver inscrito no canal, eu vou enviar esse vídeo, vou colocar só porque tá no canal. Vou colocar esse vídeo porque eu tenho vídeo do dia que a rua tremeu com o barulho das máquinas. Gente, isso é fantástico, não sei como é que eu lembrei disso agora. Que as máquinas chegaram na nossa rua e sabe o que aconteceu? As crianças saíram tudo pra fora na rua. Quando elas viram todo o maquinário quebrando a rua, porque chegou a hora de asfaltar a rua, que elas queriam tanto andar de bicicleta sem cair toda hora. Eu tenho esse vídeo. Esses meninos gritavam. Eles gritavam. Eu vivi isso. Nesse dia eu também pensei assim, meu Deus, eu sempre morei em lugar asfaltado. Eu nunca pensei assim, na alegria dos bairros, né? Quando chega um asfalto, quando as coisas melhoram, né? Falei assim, meu Deus. A igreja podia asfaltar bairros. Porque você sabia que até calcular o preço para asfaltar a rua, eu calculei particular para pedir autorização se podia, se não podia, eu pesquisei isso. Porque eu pensei assim, se o governo vai asfaltar essa rua, então eu vou buscar aqui o que precisa para asfaltar uma rua. Quanto que precisa pagar para asfaltar uma rua? Uma pessoa pode pagar para asfaltar uma rua. Por quê, irmãos? Porque eu tinha fé. Eu falava assim, se não vai o governo, alguma coisa tem que acontecer pra essa rua ser asfaltada. Mas eu tinha fé e Deus via fé naquilo. E aí eu tenho esse vídeo dos meninos pulando, os meninos pulando, alegre, gritando, e eu acho que é que o pessoal das máquinas pensou assim, gente, por que esses meninos estão pulando tanto que eles não vão poder sair de casa por um tempo? E eu vou mostrar isso pra vocês, me cobrem. Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. E aí eu falei assim, Cris, por que vocês estão alegres? E eles assim, ó, porque tá asfaltando a rua, tá asfaltando a rua. Irmãos, resultado, ter alegria, glorificar a Deus. E sabe, os meninos falavam, Deus asfaltou a rua, porque foi só Deus, porque tinha anos que não asfaltava aquela. Sabe, aquela coisa assim, engastada. Então assim, pega esse testemunho pra você, entendeu? E você vai ver que as pessoas vão glorificar a Deus. E se tiver gente dando relatório ruim, corta esse relatório. Fala mesmo, fala, não vai ser assim não, vai mudar, vai ser diferente mesmo. Caleb teve que fazer isso. Mas olha só, no versículo 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo. Gente, vocês têm noção? Que esse povo aqui que tá falando, não podemos atacar o povo, foi o povo que viu o que Deus fez no Egito e libertou eles? Vocês têm noção do que Deus fez lá com o faraó? Agora esse povo tá falando assim, não podemos... Quando eles falam assim, não podemos atacar, sabe o que eles estão falando? Eles estão desconsiderando completamente Deus. O Deus que fez a promessa, o Deus que mostrou a terra, tá? Não tinha GPS naquela época, não. Quando Deus falou com Abraão, vá pra onde? Pra terra que eu vou te mostrar. Não tinha como Deus falar assim, eu vou te levar, entra aí no Google, olha aí, ó, o endereço tal, eu vou te levar pra esse lugar. Não tinha jeito, não, vai pra uma terra que eu te mostrarei. Quando você chegar nela, você vai ver. Irmãos, se prepare para dar boas risadas com Deus. Se prepare para dar bons testemunhos e se alegrar. Chega desse negócio de só chorar, irmão. Não, vamos nos alegrar com Deus. É o tempo de você poder contar essas coisas. Cara, Deus fez algo aqui, ó, que a gente riu antes e ri agora contando. Por quê? Porque só podia ser Ele. Entendeu? E aí o povo, olha só, não podemos atacar aquele povo. Por que não pensar assim, Deus me guarda?
Deus me guarda na estrada, Deus me guarda na BR. Tem 5 anos que eu vou e volto de Séries pra Anápolis. 142 quilômetros pra ir, 142 pra voltar. 5 anos nessa estrada. Ah, não. Me permitam, hoje eu tô muito feliz, eu quero me alegar com você. Me permitam contar. Eu não sei se outra pessoa orou, mas me permitam dizer que eu orei também pra asfaltar essa estrada. Se você já pegou essa estrada, essa BR, de Anápolis aqui, ó, pra Jaraguá, pra Séries, eu queria te dizer que você tá desfrutando do resultado de oração e confissão minha, do Cristo, da Jane, do Gladys, porque quando nós fomos pra lá, irmão, não tinha buraco naquela pista, tinha cratera. Não era tipo assim, ó, escolhe o buraco menor, o pior, pra você passar com o carro, porque não tinha pra onde desviar naquela pista, era uma coisa terrível. Né? A primeira vez que meu pastor foi visitar a gente, ele falou assim, nossa, mas que estradinha, que estrada é essa, hein? E eu comecei a declarar, obrigado, Senhor, porque essa estrada vai ser asfaltada, essa estrada vai ser melhorar. Irmão, você pega essa estrada aqui hoje e não vai reclamar do pedágio, não. Eu já vou aproveitar e falar isso daqui. O povo andava na estrada terrível. Aí agora, parou de reclamar da estrada, reclama do quê? Do pedágio. Irmão, tira essa coisa da sua mente. O Deus que te deu o carro é o Deus que também provê a gasolina, é o Deus que também provê o pedágio, é Deus que provê, ele é a nossa fonte. Tem 5 anos que eu vou e volto nessa estrada. Se você precisa de provisão para a estrada, se você é um caminhoneiro, precisa de provisão, Deus é poderoso para te suprir até nessas coisas. Irmão, essa estrada, se apareceu um rastro, eu tenho visto isso, se aparecer um rastro de buraco na estrada, se a gente vir para Anápolis, quando a gente volta, o buraco já tá tapado. Eu vejo, eu passo lá, eu falo assim, eu com meu esposo falo assim, Deus é bom, Deus mudou essa estrada, porque ele sabia que a gente ia ficar 5 anos voltando essa estrada. Deus é bom, Deus é bom. Quantas pessoas são beneficiadas com a sua oração, com a sua fé? Você tem noção de quantas pessoas podem ser beneficiadas com a sua fé? Amém? Mas não dá um relatório ruim, não. Ah, Deus arrumou a estrada, nossa, mas agora eu tenho que pagar um pedaço. Não, gente, para com esse negócio de relatório ruim, entendeu? E aí, olha só, detalhe pra gente fechar essa live aqui e a gente continua quarta-feira. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Ué, como assim? E o seu Deus? E espalharam, aqui vem o pior, ó. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Ó, eu vou te mostrar o que eu anotei aqui, ó, do ladinho. Quando eu li isso que Deus me falou, tá? Além deles falarem que eles não podiam vencer, espalharam entre o povo um relatório negativo a respeito da terra que Deus falou que era boa. Então ele está falando assim, Deus falou, deu um relatório e ele estava dando um relatório contrário ao que Deus tinha falado. Por medo, olha só o nível do pecado, porque a pessoa pensa, não, é porque a gente tem medo, a gente não vai dar conta disso aqui. Cuidado para não estar desmerecendo a palavra de Deus e colocando Deus como mentiroso por causa da sua incredulidade. E aí eu vou te falar o que eu anotei aqui, ó, que tá escrito aqui, ó, que Deus me falou quando eu li isso. Pior que duvidar é levar outros a duvidarem. Irmão, se você tá com problema para crer, então guarda esse negócio para você, mas não leva os outros à incredulidade também não. Olha só, pior do que você duvidar que Deus pode fazer aquilo, é você levar outras pessoas a duvidarem também. Sabe o que é isso? Você tá sendo uma pedra de tropeço para aquelas pessoas. Você tá fazendo as pessoas tropeçarem. Então, pior de tudo que esse povo fez é que, além deles não acreditarem e darem um relatório ruim, eles ainda levaram todo o Israel a também duvidar e a não crer. E aí ficou Josué e Caleb de um lado, crendo, né? E aí depois, olha só, o povo se revolta. Aonde tem falta de fé, incredulidade, o povo se revoltou. O povo, sabe o que aconteceu com esse relatório? O povo começou, olha aqui, ó, no capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta, ao invés de ter uma festa de alegria. A terra é boa, é maravilhosa, o que Deus nos deu, irmãos. Nós aqui, ó, já estamos espiando. A gente que estava lá no Egito como escravo, não podia nem ver a terra. Agora nós já fomos aqui, ó, espiar, já pisamos na terra, já tá às portas. Ao invés de ser assim, o povo começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Oh, irmãos. Aí já vem a tristeza, vai aumentando para depressão, vai aumentando para querer morrer, para pensamento de suicídio, vai aumentando, nossa, era melhor se eu tivesse ficado em outro lugar, nossa, Deus é mau, Deus me tirou a gente do Egito para morrer aqui nesse deserto. Sabe, a mesma história, desde o deserto, o povo daquele jeito não mudou a mentalidade. Não continue com essa mentalidade. Deus já fez muitas coisas na sua vida. Lembre-se do quanto Deus é poderoso. Traga à sua mente aquilo que dá esperança, tá?
Grave a palavra do início. Pare de falar assim, nossa, mas tem esse problema, essa dificuldade. Não, são só detalhes que serão resolvidos. E comece a trazer um relatório bom que glorifica a Deus. Senhor, é bom mesmo. Essa nova casa vai ser boa mesmo. Novo carro vai ser bom mesmo, Senhor. Novo emprego vai ser ótimo esse emprego, Senhor. Seu nome vai ser glorificado naquele lugar. Deu pra entender? Então, olha só. Ontem, quando eu fui espiar a terra, e eu falei para os meus meninos, ó, hoje nós vamos ver o nosso futuro. Hoje nós vamos visitar o nosso futuro. Já desce alegre, já desce agradecendo a Deus, porque no nosso futuro nós vamos estar num lugar como esse. Quando eu fui embora da terra prometida, de espiar a terra, dentro do carro, o Senhor me lembrou de algo. Amém, Danúbia? Sabe do que Deus me lembrou? E aí a chave dessa live aqui de hoje, ó. Antigamente, se eu fosse espiar a terra prometida, e agora eu vou, em vez de terra prometida, eu vou usar a palavra aqui, vou pegar... casa mesmo, uma casa que eu queria. Antigamente, se eu fosse numa casa muito linda, muito cara, isso, aquilo, outro, né, que alguém tivesse comprado, um amigo, isso, aquilo, e eu entrasse, na antiga mentalidade, eu ia pensar assim, nossa, Deus fez por ele, eu ainda não tenho. Talvez, não é que eu sairia dali, porque graças a Deus eu nunca tive esse nível, né, de podridão dentro de mim, de você ver o benefício do outro e você falar assim, nossa, não queria que tivesse acontecido. Não, eu nunca tive isso. Eu sempre me alegrei com os meus amigos, com as pessoas, nas conquistas deles. Só que eu me alegrava nas conquistas deles, mas aí quando eu olhava para as minhas, eu entristecia, que eu falava assim, nossa, eu não consegui. Eu também queria. Nossa, minha realidade é totalmente diferente. Então antes eu participava dos 10 espias que trouxe o relatório ruim. E aí ontem desde o início, já tem um tempo que eu sou assim, mas ontem foi muito específico. Eu já cheguei assim, ó, olha, já vamos entrar com a mentalidade certa, já vamos olhar pro negócio com a mentalidade certa, porque é isso daqui, nós vamos pegar isso daqui, né? E é bom quando a gente tem filho, né, que a gente põe pilha neles e eles põem pilha na gente também. E aí quando eu saí assim, uau, cara, isso é muito bom, isso aqui é bonito demais, isso aqui é um espetáculo, isso aqui. E aí, nesse momento, o Espírito Santo falou comigo, falou assim, olha, a mentalidade errada faz você espiar aquilo que você quer, os sonhos, né, e ver, e você sai de lá triste, ruim, cabisbaixo, às vezes, mas não consigo não. Aí Deus falou assim, olha como é estar com a mentalidade certa. Você sai mais empolgado que você chegou, mais motivado do que você chegou. Você sai mais alegre do que você chegou. Você sai realmente como Josué e Caleb, que tipo assim, Deus falou que os frutos são grandes. Quando eles trouxeram os cachos de uva, assim, você sai de lá assim, nossa, realmente isso aqui é muito bom. Manda um joinha pra mim aí, por favor, seja participativo, quem entendeu o que eu acabei de falar. Porque como professora, muitas vezes no meio da aula, eu pergunto pros alunos, vocês estão entendendo? Porque se não entender, não adianta, gente, a gente tá perdendo tempo aqui. Quem entendeu essa questão aqui agora da diferença da mentalidade? Quando você tem a mente renovada e você vai espiar, né, a boa terra. Nossa, seu amigo acabou de comprar um carro. Aí ele chega e você vai ver o carro e você não olha e fala assim, nossa, uau, parabéns. E você fica feliz por ele, mas na antiga mentalidade, nossa, mas eu ainda nem consegui o carro. E fica triste porque você ainda não tem. Ou você já tá nessa nova mentalidade de, cara, tô indo ver o carro que meu amigo ganhou. Eu sou o próximo da fila. Eu sou o próximo da fila. Irmãos, essas lives aqui é porque nós estamos na fila de Deus. Nós somos os próximos da fila. Mas você vai ter que renovar a sua mente. Você vai ter que renovar a sua mente. Não dá pra entrar na terra sem essa mente renovada, não. Consegue entender essa diferente? E aí o Espírito Santo falou assim comigo. A sua mentalidade tá pronta. Não é que ele ainda não vai mudar coisas em mim, não. Mas pra aquilo ali, Deus falou assim, olha como você mudou. Porque aí a minha mente tava alegre. O meu coração tava alegre, a minha alma tava alegre, e eu estou aqui, ó, você me viu hoje nessas lives, vocês vão ver que eu tô muito diferente das outras em alegria, porque eu ainda tô com esses resquícios de ter visto a Terra Prometida ontem, e eu vim hoje aqui falar com vocês nessa pegada de, eu vim aqui trazer um relatório. Irmãos, a Terra é boa mesmo. É bom mesmo. Eu não vim aqui como aqueles 10 espias falar pra vocês, não, tem muito gigante, muita dificuldade, isso e aquilo. Não, querido. Deus vai começar a mudar a matemática da nossa cabeça. A gente vai começar a pegar contas que era difícil no papel e vai começar a olhar e falar assim, nossa, ficou muito fácil resolver isso daqui. É só fazer isso, é só fazer aquilo. Cara, ficou muito fácil. As coisas estão se encaixando. Não, é só fazer aquilo ali. E tem mais. Não só as coisas vão se encaixar na sua mente, como Deus continuará trazendo pessoas pra abrir o favor dele na sua vida.